Confesso que esse vídeo aqui eu demorei muito para fazer, eu pensei bastante nele e eu decidi fazer esse vídeo e dividir ele em 3 partes, porque são muito longas as explicações e essa explicação sobre 1914 a gente tem que ir lá para o começo, ver como que ela foi feita, para a gente poder analisar ela melhor, depois ver as datas, depois ver como que foi desenrolando, quais são as provas históricas, quais são as provas bíblicas. Então eu decidi separar aqui em 3 partes esse pequeno vídeo aqui que eu vou fazer. Espero que isso contribua com os seus estudos, se você está saindo da organização, se você está com dúvidas do que é, do que não é. Espero que esse vídeo aqui seja de ajuda para que você consiga adquirir mais conhecimento, colocar aí no seu escopo de estudo. E se você já estudou isso daqui e viu que realmente 607 não existe, 1914 também não, pega também a pipoca aí e vamos analisar juntos essa data que é tão importante dentro das Testemunhas de Jeová. Então hoje a gente dá início nessa série documental que a gente vai abalar esses fundamentos de tudo o que você aprendeu sobre cronologia da Sociedade Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, do que você preferir. Para as Testemunhas de Jeová, essa data de 1914, ela não é apenas um ano ali no calendário, ela é o alicerce absoluto que repousa toda a estrutura de autoridade que o corpo governante ele coloca nos seus fiéis. Então fica de olho aqui nesse documentário, porque vai ser muito interessante. Por que 1914 ela é tão vital para a gente? Porque a organização ela afirma que foi nesse ano que os tempos dos gentios eles terminaram, que Jesus ele foi entronizado invisivelmente lá no céu, e segundo o ensino dessa organização, essa entronização ela foi seguida por uma inspeção de todas as religiões na Terra, que foi resultado da designação exclusiva da Sociedade Torre de Vigia lá em 1919, como o único canal de Deus na Terra. Mas aqui que reside o perigo que os líderes da organização eles não querem que você examine, tá? Toda essa linha de tempo, ela depende de um único fio de cabelo. E esse é o ano de 607 antes da Era Comum. Como as fontes que a gente vai analisar aqui prova se a data de 607 ela estiver errada, o cálculo de 2.520 anos ele não chega em 1914. Se 1914 cai, a base para a autoridade dessa reivindicação de 1919, ela também vai desaparecer. Então nesse vídeo eu vou provar que essa cronologia, ela não foi uma revelação divina que foi dado lá por Charles Taze Russell, só que ela foi uma interpretação que ela foi emprestada de movimentos do século XIX, bem antes dele instituir essa data. Então vamos lá, muitas testemunhas de Jeová, eles acreditam piamente que esse pastor Russell, ele descobriu a verdade dos tempos dos gentios, quando ele juntou várias pessoas, ele estudou, fez um estudo cabal, bíblico, independente, e que ele foi guiado pelo Espírito Santo. É isso que a gente aprendeu quando a gente foi estudar as publicações, o que as publicações falam é exatamente isso. Só que esses registros históricos, eles contam uma história que é bem diferente. A ideia de 7 tempos de Daniel 4, representando um período de 2.520 anos, que terminaria no século XX, já existia muito antes de Russell. Para a gente conseguir entender essas analogias, eu vou sempre estar passando slides aqui no vídeo para que você consiga entender melhor ele. Para a gente entender isso, desse erro, a gente precisa olhar para Nelson Barbour, que ele foi um líder adventista em Rochester, Nova York, e Barbour foi quem realmente ensinou Russell sobre essa cronologia. Sabe por quê? Em 1875, que foi 4 anos antes da Torre de Vigia começar a ser circulada, Barbour ele já publicava num periódico que chamava Herald of the Morning, que é o fim dos tempos dos gentios, eles iam ser em 1914. E o próprio Russell admitiu isso, sabia? Que hoje, essa honestidade aí, ela seria impensável dentro da organização. Para a gente poder ter essas provas, a Watchtower de 15 de julho de 1906, ele escreveu bem assim: eu tinha muito a aprender dele, que seria Barbour, sobre a cronologia. Então Russell, ele não inventou o cálculo,
não desceu o Espírito Santo sobre ele. Ele herdou isso de um mar de especulações que existia na época, que existiam muitas teorias apocalípticas que vinham sendo circuladas desde o século XII, por figuras, por exemplo, se você pode pesquisar depois, Joaquim de Fiore. O ano de 1914 foi apenas uma de dezenas de datas que foi sobradas aí, calculadas, que falharam no passado, como 1792, 1844, 1847, 1862. Russell, ele pegou uma interpretação de segunda mão e ele transformou esse dogma num dogma central da organização, que naquela época eram os estudantes da Bíblia. Agora a gente vai mergulhar na mecânica desse cálculo. Como que a organização ela chega no número de 2.520 anos? Se você é testemunha de Jeová, se você já foi, às vezes você sabe até de cor como que é. Eles dependem de uma série de conjecturas que a Bíblia ela nunca declara explicitamente isso. Tem que deixar bem claro isso. A Bíblia nunca fala especificamente sobre isso. O que há são interpretações. A gente tem que separar muito bem essas coisas. Então, essa organização, ela assume 6 pontos fundamentais para essa doutrina, para que ela faça sentido, que eu separei muito bem esses 6 pontos para a gente destrinchar eles aqui nesses vídeos, tanto nesse quanto nos outros. O primeiro ponto é que Jesus, quando ele mencionou os tempos dos gentios lá em Lucas 21, ele estava pensando especificamente nos 7 tempos do sonho de Nabucodonosor em Daniel 4. Esse é um ponto que as testemunhas de Jeová elas têm que ter. O segundo é que esses 7 tempos, eles não se aplicam só na loucura de Nabucodonosor. Ele tem um cumprimento maior. O terceiro é que esses tempos eles representam 7 anos proféticos de 360 dias, cada um deles, totalizando, então, 2.520 dias. O quarto é que o princípio dia por ano, que é falado lá em Números 14:34, Ezequiel 4:6, ele tem que ser aplicado arbitrariamente aqui para a gente converter esses dias por anos. O quinto é que esses 2.520 anos, eles começaram exatamente no momento em que Jerusalém ela foi destruída. O sexto é que essa destruição ela ocorreu em 607 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Mas vamos ver um pouco sobre esse texto da Bíblia, primeiramente, que é Daniel 4:28 a 33. Vamos destacar algumas partes dele. Uma parte dele diz assim: tudo isso sobreveio a Nabucodonosor, naquele instante se cumpriu. Então presta atenção que a Bíblia diz em Daniel 4:28 a 33, que a profecia ela se cumpriu inteiramente em quem? Vamos analisar aqui alguns textos da Bíblia, tanto nesse vídeo quanto em outros. Eu não sou um expert em exegese da Bíblia, mas eu quero colocar nesses vídeos simplesmente o que a Bíblia diz. Não vou nada além disso. De interpretações já basta que as testemunhas de Jeová fazem, não é verdade? Então, a gente vai ver alguns textos da Bíblia aqui. Esse canal ele pode ser um canal de documentários, mas a gente vai se atentar aqui às documentações bíblicas, sem interpretações nenhuma, ok? Então presta sua atenção, o que Daniel 4:28 a 33, que a profecia ela se cumpriu inteiramente em Nabucodonosor. Não tem uma única frase nas escrituras indicando que esse texto ele teria um segundo cumprimento séculos depois. E além disso, essa aplicação do princípio dia por ano, ela é totalmente inconsistente na torre de vigia. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, os 3 tempos e meio, eles são aceitos como? Eles são aceitos como literais. Só que Daniel, os 7 tempos, eles precisam se transformar em anos. Por que isso? A resposta é simples. É uma conveniência dogmática para sustentar uma data que a gente vai ver daqui a pouco, que é 1914. Então, muitas testemunhas de Jeová hoje, elas são levadas a acreditar que essa organização, ela previu com precisão exata, milimétrica, que algo grande aconteceria em 1914. Elas ouvem que os estudantes da Bíblia, eles foram os únicos a apontar esse ano. Só que, como a gente viu no começo do vídeo,
Russell realmente ensinou o que aconteceria em outubro de 1914? Ele realmente ensinou o que isso aconteceria? Essa lista de expectativas ela foi publicada oficialmente no livro Está Próximo Tempo, e ela é chocante. Russell ele ensinou nesse livro que em 1914 iria acontecer algumas coisas. Olha só que interessante. O governo dos homens imperfeitos acabaria para sempre, o reino de Deus ele seria plenamente estabelecido na terra, o tempo de tribulação ele culminaria em anarquia mundial e Jerusalém ela deixaria de ser pisoteada pelas nações e a igreja cristã ela seria totalmente glorificada lá no céu. Mas o que a gente pode ver historicamente que aconteceu? Absolutamente nada disso aconteceu. Não houve fim dos governos humanos, mas sim houve o início de uma guerra que durou anos, que foi a Primeira Guerra Mundial. Não houve glorificação da igreja. Russell, nessa época, ele ficou tão confuso que entre 1913 e julho de 1914, ele até começou a admitir que o seu cálculo ele poderia estar errado por alguns anos. E se nós formos na Bíblia hoje, aquela Bíblia cinza, a última Bíblia que foi lançada pelas Testemunhas de Jeová, a gente pode ver que ali nas últimas páginas dela vai estar escrito que o tempo do fim ocorreu em 1914 ou um pouco depois. Então até hoje a organização ela não tem essa data de 1914 muito bem estabelecida. Na verdade eles nem sabem que data que é ao certo. Quando essa Primeira Guerra Mundial ela estourou, que foi por uma coincidência histórica, a liderança, aí ela, o que foi que ela fez? Ela mudou o discurso. Eles transformaram uma derrota profética, que foi humilhante para eles na época, numa vitória invisível. Sabe o que foi que eles disseram? Que a data ela estava certa, só que o evento ele foi no céu, ele foi invisível. Essa é uma tática perfeita. Você prevê algo que ninguém pode ver para que ninguém possa provar que você errou. Um dos homens mais importantes que eu me baseio muito na história dele, no livro dele, é o Carl Love Johnson. Só para nível aqui de documentação e também de curiosidade para você, se você não sabe, ele era uma testemunha de Jeová, ele era dedicado, ele era ancião e ele era pioneiro. Em 1977, ele enviou lá para o corpo governante em Nova York todas as evidências que provavam que a data de 607 antes da Era Comum era historicamente e biblicamente impossível. Só que o que o corpo governante ele fez? Em vez do corpo governante agradecer pela luz, corrigirem esse erro, o que os líderes da organização eles fizeram? Eles ordenaram que ele ficasse em silêncio. Quando ele se recusou a esconder essa verdade, ele foi rotulado como um apóstata e ele foi desassociado. A organização ela prefere destruir a reputação de um homem que foi honesto do que admitir que o seu erro de 1914 ela não passa de uma ficção. Se eles afirmam ter a verdade, por que eles têm tanto medo dos fatos históricos? E fatos históricos esse que a gente vai destrinchar em todos os vídeos aqui. Tanto os fatos históricos que a organização defende, quanto os fatos históricos que também condenam ela. Se você é uma testemunha de Jeová sincera, sempre se lembre, por exemplo, das palavras de Jesus, que a verdade vos libertará. No próximo episódio, a gente vai entrar na parte técnica, tá? Eu vou mostrar 17 linhas de evidência arqueológica, astronômicas também, que prova que Jerusalém ela não caiu em 607, foi em 587 antes da Era Comum. A gente vai analisar muitas tabuinhas de argila babilônicas que nessa época eles eram muito precisos e que eles dão um veredito pra gente sobre essa fraude. Então se inscreve aqui no canal do Betelito Oficial, ativa o sininho e se prepara, porque essa jornada ela tá só começando. E deixa o seu comentário aqui embaixo se você já conhecia as origens, por exemplo, dos adventistas, sobre a Grande Depressão dos Adventistas, a cronologia de 1914. Na semana que vem, a gente já tem o próximo vídeo. Se você já veio muito depois, os vídeos já estão todos aqui, você já pode ir para o próximo vídeo, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui, porque eu não fiz ele ainda, aqui do lado, para que você continue os seus estudos. E a gente se vê no próximo vídeo.